jogou. Então, assim, você me perguntou se é fake ou não. Gente, faz muito tempo, eu estou trabalhando com antropologia faz 20 anos, desde meus 18. Faz muito tempo que eu deixei de dividir o mundo entre bom e mal. Não existe mocinho e bandido, tá? Então, quer dizer, se as empresas fizeram isso e a gente entendeu que o mágico de Oz não é um gigante, é um anãozinho por trás do espelho, então, quer dizer, não é que todo mundo é bonzinho. Agora, o retorno disso está sendo bom, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Ele falou de montadora. Eu fui chamada pela GM para fazer uma pesquisa para medir em 4 capitais mundiais qual que é a relação do consumidor com sustentabilidade. Então, era Dubai, Bogotá, Joanesburgo e São Paulo. Então, o que eu fiz? Eu fui analisar a relação da pessoa com sustentabilidade. Então, eu criei uma escala para mensurar isso. Porque se eu perguntar para alguém aqui se alguém não apoia a sustentabilidade, ninguém vai falar que não, eu sou contra. Todo mundo mas até que ponto? E o que deu a pesquisa, porque é o seguinte, o carro deles ia ser, porque eles estavam lançando um carro green, e esse carro ia custar 30% mais caro. Então eles queriam ver se as pessoas iriam pagar 30% mais caro por causa disso. E o resultado foi que não, porque as pessoas falam muito que defendem a sustentabilidade. Todo mundo é sustentável. Só que na hora de você mover a tua bunda da cadeira para fazer alguma coisa, você não faz. Então, o que a GM se ligou? Ela falou, não, então eu tenho que criar campanhas para incentivar a sustentabilidade para poder vender o meu carro. Entendeu? Então, gente, tudo é business. Entendeu? Posso usar a palavra? Tudo é uma grande putaria, mas é uma putaria legal, porque tá botando na cabeça das pessoas, putaria também tem uma coisa legal. Tá botando na cabeça das pessoas valores legais. Então, no fingir dos ovos, da onde vem, não importa. Por exemplo, porque às vezes parece que eu sou advogado do diabo. Gente, eu sou antropóloga, todo cientista é chato. Entendeu? Todo cientista é aquela pessoa que vai lá, não, mas por baixo disso, eu sou ensinada a falar assim, mas o resultado disso está sendo bom. O que eu digo é o seguinte, eu quero dizer que as empresas não são boazinhas, o governo não é bonzinho, as pessoas não são tão politicamente, sustentavelmente corretas, mas se criou uma tendência sociocultural motivada pela ciência que peitou a política, que peitou as empresas e que falou, vocês vão resolver alguma coisa, senão eu vou detonar com todo mundo. Mas o resultado está sendo legal. É fake? É mais ou menos, porque é ser humano. E ser humano é sempre mais ou menos. Se é sustentável, eu sou. Até que ponto? Aí eu não sei. Não vai embora aqui. Não chegou ninguém. Não, eu acho que tem uma coisa interessante quando o Gil coloca todo esse movimento. Acho que tem uma coisa muito... Tem uma palavra boa em inglês que é overwhelming. Você sente assim, parece que eu estou sendo invadido por uma grande tsunami, né? Mas acho que tem uma coisa legal desse negócio de rede, eu queria só fazer esse contraponto, que assim, também tem a rede, ela tem uma propriedade, tem uma certa invisibilidade, que quando você vê a coisa já aconteceu. Eu acho que isso é muito interessante. Eu trabalho com times de sustentabilidade, pessoas de empresas que trabalham com sustentabilidade várias vezes. E tem uma coisa interessante que, assim, na medida em que esses grupos começam a conseguir construir suas redes e se conectar, por exemplo, com as comunidades, isso tem um efeito nessas pessoas e dessas pessoas dentro da empresa. Então, ao mesmo tempo que tem uma coisa super visível, tem uma outra coisa que é mais sutil, que, assim, se conecta e vai. Porque viver em rede é viver sustentável, porque à medida que você se vincula de alguma forma com quem está à tua volta, você vai se importando mais. Então também tem, ao mesmo tempo que tem essa coisa super overwhelming, e ao mesmo tempo tem um movimento que é mais sutil. Tem a rede, ela se impõe também pela invisibilidade. Quando você vê, já está formada, aquela opinião já subiu de importância, a cultura já formou. Então, acho que tem uma coisa que tem a gente dá uma visão revolucionária, mas tem uma visão também, acho, invisível, que eu queria assim, fazer esse contraponto. Eu queria colocar também que a questão do consumo e a questão da sustentabilidade e a questão da rede. Né? Essas 3 dimensões, assim, eu gostaria de colocar alguns pontos. Ainda na minha casa, no meu apartamento aqui na Bela Vista,
vista, tudo vamos dizer assim, por exemplo, para ninguém. Eu estou dizendo que a minha maneira de viver lá é com cerâmicas, com talheres de metal, eu uso de novo, lavo, e às vezes até a minha filha chega assim para mim, vem cá, tu vai comprar outra gravata? Você usa uma gravata por muito tempo. Mas aí tem um problema do consumo e da sustentabilidade. Por exemplo, hoje nós tem as xícaras de porcelana e tem os copos plásticos. Os plásticos, o que a gente faz com eles? Eles saem do petróleo. Alguém vai tratar. Quem está tratando desse assunto na sociedade? São os catadores. Quem são os catadores? A quem a gente está atribuindo essa responsabilidade de sustentabilidade? Meu prédio, por exemplo, eu não consegui ainda separar o lixo. Tem que levar no Pão de Açúcar, ali que fica perto da 23 de maio. A cidade está parando. Os rios estão poluídos. Alguns até tem o irmão do meu gênero diz assim, Marte, São Paulo vai parar. Só escuta o que eu estou te falando. Algum dia São Paulo vai parar. Bom, isto, assim, nós estamos neste mundo. Até agora fomos para vários lugares, aí não achamos outro mundo. Esse é o nosso mundo. É com ele que a gente precisa viver. Então, a gente está consumindo, então estamos falando de sustentabilidade. Como é difícil implantar projetos de sustentabilidade nas empresas e as questões das redes. Então, eu queria colocar essas dúvidas que eu tenho mais em função de que é um problema cultural. A antropóloga está ali, nos falou da questão cultural, enfim. Então, eu acho que não é muito simples esse problema. Eu quero sair porque... Eu acho que o ser humano ele tem uma característica muito interessante, que é a resistência a ficar na sua zona de conforto. Um exemplo é essa própria atividade, né? A dificuldade que é, certamente todo mundo tem um ponto de vista, tem alguma coisa para falar, tem alguma coisa que concorda, discorda, tem uma opinião. E como foi dito durante as palestras, todo mundo tem seu valor. Então, toda opinião realmente é importante. Então, quando o ser humano ele pensa no trânsito, na sustentabilidade, no planeta, em testes que são feitos em animais, em matança de animais, seja para consumo da carne, para a pele, seja lá o que for, o ser humano ele nunca pensa para avaliar assim, o quanto eu ainda contribuo para esse mercado medonho, o quanto eu posso mudar o meu comportamento para fazer o mínimo que seja a diferença. E essa diferença é minha atitude. Como foi dito, um comportamento, um ato, vai falar muito mais do que um discurso. Então, quem se dispõe a isso? Então, as pessoas pensam nos seus direitos, mas ninguém pensa nas suas obrigações, na sua responsabilidade, na sua coparticipação. E eu acho o seguinte, muito mais do que as pessoas falam assim, toda ação gera uma reação, para mim a omissão também é uma ação. Você escolheu ser omisso, você escolheu ficar calado, você escolheu ficar quieto, mantendo a sua zona de conforto. Ninguém quer colocar a cara para bater. Quem coloca a cara para bater tem dois destinos, ou é crucificado, né, ou vira o herói. Só que o herói ele se perde depois no final da história. Então eu acho que é muito mais, quando a gente fala de gestão de conhecimento, eu acho que a gente também tem que ter uma gestão de postura, de comportamento, de uma atitude diferente. Porque não adianta fazer as mesmas coisas achando que vai ter um resultado distinto, diferente daquilo que já está. Um minuto. Desculpa. Tomando tempo, só isso. Então tá bom. Pessoal, primeiro que bem e mal existe. Alguém falou aqui que não existe isso. Ele não está na rede social. Ele não está
nas ferramentas, ele está dentro do coração do homem. Mais perto meio, por favor. Ele está dentro do coração do homem. É aí que reside o bem e o mal. E quem vence o bem ou o mal são como os lobos para dentro, quem você alimentar que vai vencer. Então, a gente está aqui vivendo uma sociedade revolucionária que tem 1000 transformações. Uma coisa que eu posso dizer para vocês, eu acho que é importante para quem é empresa, se vocês estão inseguros de entrar nas redes sociais, comecem com o usuário, com você, pessoa, para você sentir como é que ela é, como ela funciona. Se você, porque é complicado para você, como empresa, certo? Botar a cara para bater de cara. E se for começar, comece com ações simples, pequenas, né? Cuidadosas. Comece fazendo seu saque na rede social, mas comece ouvindo primeiro. Comece monitorando, comece vendo o que estão falando.